Boa noite. Está no ar o 3-1 aqui na TV Brasil. Hoje nós vamos debater um tema polêmico, o direito dos animais. Participam dessa nossa conversa o professor Daniel Braga Lourenço, que é advogado, professor de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Isabel Cristina Nascimento, que é presidente da SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. E Mariângela Freitas, que é médica veterinária e presidente da ONG Defensores dos Animais. Nós vamos iniciar este bloco com uma reportagem sobre esse tema. Nos últimos meses, alguns episódios de maus tratos a animais ganharam enorme repercussão entre a opinião pública. Um deles, documentado em vídeo, que mostra uma enfermeira que tira a vida de um cão Yorkshire, movimentou as redes sociais e mobilizou as entidades de proteção e defesa dos animais. Uma antiga discussão veio à tona. Quais são os direitos dos animais? O homem teria algum direito sobre eles? O fato é que, desde tempos remotos, os animais ditos não humanos estão submetidos à conveniência humana. E inúmeros são os casos em que são vítimas de tortura e abandono. Porém, nem sempre a crueldade praticada contra bichos é tão óbvia e explícita como em situações de agressão ou extermínio. Ela pode ser menos deliberada na indústria da moda, da gastronomia e do entretenimento. Bolsas de couro, casacos de pele, espetáculos circenses, touradas, rituais religiosos, rodeios e o tradicional churrasco, todos têm em comum o sacrifício de animais. Desde a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela Unesco em 1978, novas discussões vêm tomando impulso e ganhando força. A Lei Federal de número 9.605, do ano de 1998, em seu artigo 32, considera crime a prática de abuso, maus tratos ou qualquer tipo de violência a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e prevê detenção de 3 meses a 1 ano para os responsáveis. Segundo o serviço Disque Denúncia em São Paulo, nos 2 primeiros meses de 2012, as ligações denunciando crimes cometidos contra animais alcançaram a 3ª posição no ranking. E essa prática tende a aumentar devido à quantidade de casos que repercutem na mídia. Daniel, recentemente a gente tem constatado aí casos de assassinatos de animais, né? Como chamam-se, demonstrações de sadismo, de maus tratos. Isso tem criado uma certa comoção na opinião pública. E existe uma legislação com relação a isso. Quais são os direitos básicos dos animais? Bem, primeiro é importante esclarecer que, para o direito como um todo, os animais ainda hoje são tratados como objetos, como instrumentos, ou seja, para o direito, de forma ainda majoritária, né, o animal é encarado como uma coisa, ou seja, ele não é titular de direitos. Isso vem sendo questionado, né, e o fato é que a legislação brasileira, e o exemplo maior disso é nosso Código de Proteção do Meio Ambiente, que é a Lei 9605 de 98, ela traz um tipo penal específico para lidar com as situações de maus tratos e abusos cometidos contra os animais, prescrevendo uma pena para quem comete esses atos criminosos. Agora, quando você fala que o animal é tratado como uma coisa e não como, vamos dizer assim, um ser vivo, né? Com direito à existência digna, você vê isso como vamos dizer assim, um estágio consolidado no direito ou é uma coisa anacrônica que está sendo mudada pelos legisladores? O que existe de mudança nessa área? O direito é reflexo, né, da sociedade, e a sociedade, ao longo, né, da sua história, vem sempre tendo um relacionamento conturbado, ou, se quisermos, paradoxal com a natureza, especialmente com os animais, ou seja, nós tendemos a eleger, por exemplo, determinadas espécies como verdadeiros membros das nossas famílias e dedicamos uma atenção toda especial e carinhosa a cães e gatos, né? Mas relegamos outras espécies a
posição secundária. Então, a sociedade, ao longo da sua história, ela vem sofrendo fluxos e refluxos no que se refere ao tratamento dos animais. E o direito, né, incorpora essa ideia ainda arcaica, anacrônica, de que os animais seriam uma coisa, ou seja, uma cadeira, né, e um cachorro. Para o mundo do direito, ainda hoje, né, esses dois entes, cadeira e cachorro, são tratados basicamente da mesma forma. E é claro que, como você bem alertou, isso vem sendo alvo de contínuos questionamentos, ou seja, hoje já há um corpo de estudiosos que questiona isso, ou seja, os animais possuem características próprias, né, e, portanto, precisariam, né, de ter, né, realmente os seus direitos fundamentais assegurados. Só para criar assim, um pouco de polêmica com relação a isso. Por exemplo, num condomínio é muito comum você ter conflitos entre moradores por causa da permanência de animais nas residências dos moradores, a convivência com esses animais nas áreas comuns, o trânsito desses animais nas dependências de um determinado condomínio. Como é que fica aí? Onde é que está a fronteira do direito de cada condômino e dos animais? Eu poderia dizer... Isabel, vamos ouvir a Isabel, que é... Olha, o que acontece é que não existe nenhuma lei municipal, né, nem estadual, nem federal, que proíba você ter um animal não humano dentro da sua casa. Eu gosto muito de falar animal não humano, porque as pessoas acham que só são pessoas. Nós somos animais humanos e eles são os não humanos. E isso, se fosse começado a ensinar desde pequenininhas crianças nas escolas, eu acho que a crueldade já começaria a modificar. Então, é o seguinte, primeiro, se você tem um animal dentro de um apartamento, a convenção pode proibir, mas é nas áreas comuns, não é isso? Você não pode ir ter o animal no playground, não é isso? Agora, dentro da sua casa, desde que não incomode o vizinho. Mas eu também pergunto o seguinte, bom, quando o cachorro está latindo o tempo inteiro, tem que questionar, por que ele está latindo? Será que ele está com alguma dor? Será que o dono, entre aspas, porque a gente não é dono do animal, né? Se o responsável por aquele animal, será que ele o deixou sozinho? Então, tudo isso tem que ser questionado, quer dizer, a culpa não é do animal não humano, muitas vezes é do animal humano. Porque muitas vezes você também mora num condomínio e você é obrigado a ouvir o marido bater na mulher. E aí? Vai expulsar? Entendeu? Então, eu acho que esse negócio a gente tem que começar a pensar, nós brasileiros e os animais humanos, temos que começar a pensar que eles são outra, né? Eles são os não humanos. Então, a partir daí, as coisas modificam. Por isso é que, como eu estava falando, que a lei ainda é arcaica, né? Porque acha que um cachorro ou uma vaca, né? Ou uma girafa, mas eles sentem, eles têm a forma deles de sentir. Um cão abandonado na suípa, ou um gato, quando ele está muitos anos morando com aquele responsável dele, quando ele é abandonado lá, e acredito em qualquer outro lugar, ele, muitas vezes, ele morre de depressão. Os veterinários dizem isso. Ontem eu vinha no avião, aí, coincidentemente, tinham duas mulheres que tinham embarcado, e estava uma conversando com a amiga, reclamando por causa do pitbull que ela tinha deixado com a outra amiga, porque ficou com medo de deixar o pitbull com um caseiro e ele sair para passear com um cachorro e alguém se sentir incomodado porque ele estava com um pitbull, porque as pessoas têm preconceito com relação ao pitbull, que veio o pitbull como um animal assassino e que o pitbull não é um animal assassino, a natureza dele não é essa, e toda uma discussão com relação a isso. Eu morro de medo de pitbull e de qualquer cachorro que passa perto de mim. Você tinha que ter medo do pinche, aquele pequenininho. Aquele eu também tenho. Eu respeito o cachorro de qualquer tamanho. Como é que é isso? Por que, por exemplo, as pessoas têm medo? A gente tem casos de ataques de pitbull e tem pessoas que têm pitbull e que acham que é o cachorro mansinho. Que dorme, às vezes, até com gato. Pois é. O problema é a forma como o responsável do pitbull o tratou durante o período. Porque quando eles são pequenininhos, eles são umas gracinhas, como nós, animais humanos. Quando nós somos bebezinhos, nós somos umas gracinhas. Agora, quem vai dizer que quando a gente cresce, vai se tornar um assassino? Então, eu penso o seguinte, poxa, eu sempre gosto de fazer essa comparação do animal humano com o não humano,
porque a criação é uma coisa muito importante, né? Como é que você vai criar o seu filho? E se você tem dentro de casa um cão, no caso que você está falando do pitbull, não pode botar na coleira, na corrente, no fundo do quintal e ficar jogando fubá para ele comer. Isso não existe. É a mesma coisa, você pega um prisioneiro, bota dentro de umas carceragens que nós conhecemos várias no Brasil e vê como é que ele sai. Muitas vezes é pior. Então, é um animal humano saindo pior e aquele animal não humano que está ali preso naquela corrente, que não está convivendo com as pessoas, ele vai ficar realmente um monstro. Agora, o pitbull é um cão de combate. Para ele vir a morder uma pessoa, né, um animal humano, é que ele foi muito neurotizado. Maria Ângela, existe diferença entre os animais, né? Principalmente entre os cães, né? Sim. Você recomenda a pessoa ter um pitbull em casa para ser, por exemplo, num apartamento, diferente, por exemplo, de um sítio, de uma casa que precisa de um cão de guarda, uma coisa assim? Ou melhor, você acha legítimo, faz parte do cão de guarda, a existência do cão de guarda? Existe um grande mito em relação a essa questão do pitbull. Existe um grande engano em relação ao pitbull. Ele não é um cão de guarda, como a Bebel falou, né? É um cão de luta. Só que a natureza do pitbull, né? Ele é de um animal dócil com pessoas. Ele não é um animal, vamos dizer assim, perigoso a princípio. Como já foi dito aqui pela Bebel. Depende da maneira como esse animal é criado. Por que ele é um animal de luta? Ele foi criado para isso, ele foi desenvolvido para isso. Isso vem do século XIX, né, onde na Inglaterra lutas entre cães e outros animais era normal e era legal, né? Então se criou, que nem rinha de galo. Que nem rinha de galo. Era legal esse tipo de coisa na Inglaterra. Então foi criado esse animal, que é um animal forte, né, tem uma força muito grande na mandíbula. E ele tem uma grande resistência à dor. Então ele já é um animal de laboratório, praticamente. Não é exatamente laboratório, mas ele foi produto de uma coleção de raças, um conjunto de raças, que criou esse animal. Até que foi proibido, as rinhas foram proibidas na Inglaterra. Mas isso perdura até hoje. Só que, na sua natureza, é um animal dócil para pessoas. No entanto, pode-se perder o controle com isso quando eles são maltratados e propositadamente tratados com crueldade para desenvolver as lutas, né? Então, ele pode se tornar um animal perigoso também para pessoas, porque se perde, ele é neurotizado, ele é tratado de uma forma que se perca o controle sobre essa agressividade. Então, ele se torna perigoso, inclusive, para as pessoas. Agora, por exemplo, existe uma legislação com relação, por exemplo, o cachorro não pode ir à praia, o cachorro tem que andar com focinheira na rua. Essa legislação, ela assim, faz parte vamos dizer assim, dos direitos do cidadão, no sentido dele ter a sua segurança na convivência com animais domésticos que podem se tornar ferozes se forem neurotizados. Sim. A focinheira, ela não é uma forma de violência com o cachorro também? A focinheira ela tem uma utilidade, né? Por exemplo, numa clínica veterinária, você vai realizar determinados procedimentos no animal, naquele momento exato, ela pode ser usada, inclusive para a proteção do próprio animal. Mas, em determinados casos, quando você tem que colocar uma focinheira, porque você tem um animal mais difícil de controle, para passeio, tem uma focinheira especial para isso. Né? Aquela focinheira comum, que você mantém o animal de boca fechada, ela não pode ser usada como habitualmente. Ele não neurotiza ainda mais o animal, não? Tipo assim, tira a focinheira, ele vai lá e... Não, agora né? O que a Maria já está dizendo, agora tem uma que é até de arame, não é isso? Ele respira, ele abre a boca, ele pode... É só para proteção daquele animal. Não é aquela coisa que ficava, prendia o focinho. Eu acho que tem um debate subjacente a essa questão do pitbull, que é uma questão das raças que a gente estava comentando, né? Que é uma questão importante. Ou seja, há um debate sobre a própria questão da domesticação, ou seja, a domesticação vem de doma, ou seja, essa questão da seleção
né, artificial de características de determinadas espécies como alvo até de um certo status social, quer dizer, a pessoa quer um cachorro de raça, etc. Existe hoje toda uma preocupação com isso, com um não estímulo à aquisição, quer dizer, a pessoa, o indivíduo, comprar animais de raça. Ou seja, há toda uma ideia preferencial de que a pessoa, se quiser ter a companhia, né, de um animal, né, de forma responsável, que, pelos meios cabíveis, ela adote um animal que está em situação de abandono. E para isso nós temos as entidades de proteção que fazem um trabalho todo muito bonito e excepcional. Ou seja, as pessoas deveriam, em vez de comprar animais de raça, realmente preferir, né, cuidar daqueles que estão em situação de abandono. Essa é uma questão importante. Agora, isso é uma questão, vamos dizer assim, séria, porque esses cães de rua, eles são perigosos. Não é só porque eles vão morder as pessoas, eles podem transmitir doenças. Há o caso da hidrofobia. Como é que lidar com isso? Por exemplo, os centros de zoonose, a carrocinha, né? Tem lugar que sai catando, recolhendo os animais. Esse é o problema. O que eu acho é o seguinte, primeiro que não é animal de rua, é animal que está na rua. Exatamente. A gente não tem animal de circo, nós temos animal no circo. Não temos animal de rodeio, o animal está no rodeio. Não existe animal de laboratório, ele está no laboratório. Então, todos eles estão sendo utilizados pelos animais humanos. Ah, aquele cavalo de carroça. Não. Ele não é um cavalo de carroça, né? Ele está sendo ali escravizado por um animal humano na carroça. Porque na época de robóticas, informáticas e todas essas coisas, por que não inventa uma carroça para o cara carregar o lixo dele descartável de uma maneira bonitinha que não pôr no meio ambiente? Esquece o não humano. Por que o animal tem que ser escravizado para puxar aquela carroça? Quer dizer, a gente está no século XXI. Agora, voltando aos animais na rua. Por que eles estão na rua? Porque o animal humano, muitas vezes, é irresponsável, né? Todo mundo quer um filhotinho, ai, que lindinho, bonitinho, mas esquece que o filhotinho lindinho cresce, né? Esquece que ele vai dar despesa, porque ração é caro, vacina é caro, veterinário é caro, exames são caros. Aí depois é aquilo que o mestre Daniel falou. O que acontece? A lei diz que é coisa. Ah, tá velhinho, tá ceguinho, mas tá com odor, descarta. E aí já ensina a criança, né? Porque a criança vê o papai e a mamãe descartando aquele animal que a criança conviveu durante 15 anos. O que a criança, quando crescer, aquele animal humano vai fazer? Vai descartar o papai e a mamãe no asilo, claro. Ele aprendeu. Então, o animal está na rua porque os animais humanos irresponsáveis, que tem, graças a Deus, alguns responsáveis, resolveram abandonar, porque não quero mais, porque eu vou viajar. A pessoa vai mudar para o apartamento, e o apartamento é novo, eu vou comprar um cachorro novo. É a cadeira. Eu não quero essa cadeira porque eu usei em 2011, eu quero essa cadeira em 2012, entendeu? Então, isso tudo tem que modificar. Então, o animal, se tem o Centro de Controle de Zoonose. O que é zoonose? Vamos falar disso no próximo bloco, vamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouco discutindo o direito dos animais. Estamos de volta com 3-1. Hoje nós estamos discutindo o direito dos animais. Nós vamos abrir este segundo bloco com uma pergunta de telespectador. O Brasil monitora o abate de animais? Há uma política de saúde pública e que muitas vezes animais que são recolhidos na rua são sacrificados. Como é que é essa questão? Como é que vocês estão lidando com isso? A saúde pública, a palavra zoonose, muitas pessoas não sabem o que é. É a doença transmitida do animal não humano para nós, né? Mas todas elas praticamente, tem a veterinária, como a Maria sabe, que praticamente todas são controladas, concorda? A gente, por exemplo, até a raiva, que todo mundo tem pavor, eu não sei há quantos anos não existe raiva no Rio de Janeiro, né? E acredito nos outros estados, porque existem as campanhas de vacinação. Então, o que acontece? Quando eles criaram, as prefeituras têm centros de controle de zoonose. Isso não pode ser centro de matança de animais. Então, 99,9% são matadores. Todos os protetores e as pessoas que gostam dos animais e que leem, que estudam, eles veem que esses animais, que a carrocinha
Carrocinha, que graças a Deus na cidade do Rio de Janeiro não tem mais, que nós conseguimos, na época com o prefeito Conde, não foi que ele aboliu a carrocinha na cidade do Rio de Janeiro para fazer a prevenção das doenças e a prevenção do controle populacional. O que é isso? Para ter tantos animais na rua, tem que haver o controle populacional, que é a esterilização, que o povo conhece como castração, né? Então, se você esterilizar, né, castrar uma gatinha, um gatinho, ou macho ou fêmea, a cadela também, tudo a partir de... Tem pessoas que fazem 3 meses, né, mais veterinários, mas no caso da suípa faz a partir de 5, 6 meses de idade. Aquele animal vai parar de procriar, e com isso não vai ter tantos animais na rua, e vai ter um controle, e a Organização Mundial de Saúde diz que esse que é o método correto, porque aquela história de carrocinha, capturar animal com laço, jogar dentro desses centros de matança, porque isso é centro de matança. Mas eles existem. Não, existem e matam, que é um caos, né? É só você entrar lá dentro e ver. E pior, o poder público está aceitando isso, não pode. Mas esse controle da população de animais na rua existiria sem, você gostou, né? Existiria sem que esse trabalho fosse feito, porque... Veja, eu queria fazer só uma observação sobre isso, muito curiosa, acho que a Mariângela poderia desenvolver. A sociedade não recolhe as crianças que estão na rua. É muito curioso perceber como é diferente o tratamento quando tratamos de doenças humanas e de não humanas. Quer dizer, o homem também é vetor de transmissão de doenças até terminais e seríssimas para outros seres humanos. E nunca ninguém em sã consciência diria que a forma de tratar uma endemia, uma doença humana é aniquilando o paciente. Exatamente. Né? Eu acho que a Mariângela até poderia falar sobre isso. Quer dizer, não é nunca uma política pública de lidar com a doença terminar com o doente, e sim controlar os vetores, né, reais, as causas da doença, não é isso? Eu acho que... Mas existe a política. A política existiu, vamos dizer assim, em termos mundiais até 1990. Era política no Brasil. Recolher aqueles animais que estavam nas ruas sozinhos e matar. Era uma política pública. Mas a partir de 1990, a própria Organização Mundial de Saúde demonstrou, com pesquisa, com trabalho de campo, que este método não funciona. Não adianta fazer isso. Tanto não adianta que até hoje você tem animais nas ruas. E eles chegaram à conclusão que a política que precisa ser colocada em prática é a preventiva. Então, para diminuir o excesso de animais, é a castração, é a educação das pessoas. Para controlar as zoonoses, é a vacinação. No caso da raiva, vacinação contra a raiva. Essa é a política que deve ser desenvolvida. Não só porque ela é mais eficiente, porque ela vai na raiz do problema, que é o excesso de nascimentos, que é a doença que tem que ser controlada. Ela é mais interessante para a população, para a sociedade, porque ela não se fundamenta na violência, na morte, né? Porque a política de capturar e matar, ela banaliza a morte, banaliza a violência. Ninguém gosta de assistir uma cena dessas. E não é necessário. Você tem alternativas que são métodos de prevenção, que esses sim são eficientes. Você acha que o Estado tem condições de estocar esses animais que vão sendo recolhidos da rua? Não, o Estado não quando não tem consegue que estocar. recolher as crianças e estão aí a política na rua? não é estocar animais. Exatamente ao contrário disso. É evitar que eles vão parar nas ruas. Como? Com educação, com esterilização, como foi dito aqui. Né? Se você esteriliza uma cadela, ela deixa de produzir milhões e milhões de animais. E com isso você não vai ter tantos animais nas ruas. A gente já observa isso no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tem uns 30 anos que trabalha com prevenção através da esterilização. A cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro. Porque nos outros municípios é um caos. Exatamente. É um horror. Mas você já observa um menor número de animais abandonados. Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Já se observa isso. Porque, inclusive, a prefeitura já tem os containers que faz a esterilização gratuita para quem não tem condição de pagar. Isso daqui já foi uma coisa que eu achei ótima, entendeu? Tem as proteções animais que não recebem nada, né? Nenhuma proteção animal brasileira recebe nenhum tipo de ajuda, e ela já faz esse trabalho também. Então, na cidade do Rio de Janeiro, já é na cidade, mas se você vai para os outros municípios, agora norte, nordeste, o Brasil todo é um número... Você quer ver uma coisa? A leishmaniose.
A leishmaniose, né, é aquela doença, né, que transmite para o humano como para o não humano. O Ministério da Saúde diz, tem lá uma portaria que proíbe que se utilize medicamentos humanos para tratar do não humano. Por quê? Então, o que eles fazem? Eles recolhem os animais, tiram das pessoas, tiram mesmo. Chega na sua casa, seu cachorro está perto, mata. E o Ministério da Saúde já foi comprovado que não adiantou nada essa matança que eles estão fazendo. Eles agora estão reavaliando. Agora, o que eles têm que ver não é pegar e matar, é tratar do mosquito. E cadê o saneamento básico? Então, não é só você tem que educar, você tem que esterilizar, você tem que vacinar os animais, prevenir, você tem que tratar do saneamento básico da população. Então, está tudo, o animal humano e o animal não humano, tudo mora junto, é tudo a mesma coisa. Mas acho que já houve uma mudança grande de consciência com relação... Por exemplo, o menino já não sai matando um passarinho pela... mata. Pela rua? Mata. Não como na minha infância, não. Você não vê o menino com a tiradeira no bolso? Claro, é permitido que se faça isso. Ainda se faz, mas não é permitido. Eu queria recuperar um pouquinho a pergunta do telespectador, porque ele fala do controle de abate. A gente está discutindo muito o abate do Centro de Controle de Zoonose, mas há um outro lado do abate, que é a situação do abate, chamado de abate para a alimentação. Né? Quer dizer, há normas que regulam o abate para o consumo, ou seja, o animal, quando é morto, ele tem que ser morto. Você está falando porque a pergunta dele foi, o abate é fiscalizado, é regulamentado? Tem esses dois lados, o abate relacionado aos animais domésticos, situação de cães e gatos abandonados, mas também o abate de animais destinados à alimentação humana, que é outro problema muito sério. Quer dizer, embora existam normas que pretensamente regulamentem essa situação do abate, ou seja, prescrevendo métodos não cruéis de abate, existe todo um questionamento, né, sobre a própria moralidade de se utilizar animais para alimentação. Quer dizer, todo matadouro legalizado só pode realizar a sua atividade de acordo com a legislação, ou seja, o animal tem que ser, teoricamente, previamente insensibilizado à sangria e daí por diante. Há toda uma série de normas regulamentando como o animal deve ser abatido. Né? Agora, a despeito dessa regulamentação, existe algo subjacente a isso, de fundo, que é uma questão importante de tocar, ou de, pelo menos levantar o debate sobre, né, a própria moralidade de nós, seres humanos, né, nos utilizarmos, nos instrumentalizarmos, né, animais para a finalidade alimentar. Ou seja, isso é necessário e mais, isso é legítimo, é moral? É uma pergunta que a gente deve fazer. Mas você acha que o ser humano, como existe hoje, que a sociedade humana seria desenvolvida como se desenvolveu sem proteína animal? Mas tem outras proteínas. Esse é um debate que... Que é isso que você está questionando. Você é vegetariano? Sou vegetariano, né, já há algum tempo. Acho que... Deu para perceber. Esse debate é um debate importante. Acho que há exemplos de populações em grande número, em grande escala, que vivem bem sem a proteína de origem animal. Mas penso que hoje, principalmente hoje, no mundo em que vivemos, nós temos alternativas dietéticas que dão conta de suprir as nossas necessidades perfeitamente. Quer dizer, esse debate talvez não fosse bem colocado na Idade Média ou na época das cavernas, mas hoje o ser humano conta com alternativas válidas para a alimentação que prescindem do uso do animal. Então, acho que esse é um debate importante de trazermos à tona. Você também é vegetariana? Eu sou xiita. Vegetariana xiita. Desde os 18 anos, quando eu entrei no abatedouro para comprar carne. E você, Também sou vegetariana. Somos todos. Então, eu estou em minoria aqui total. É 3-1 mesmo, entendeu? E veja bem, nós não precisamos... Eu não sou nutricionista, né? Não posso entrar em detalhes em relação a isso. Mas nós não precisamos de proteína animal. Nós precisamos de proteína. Proteína, exatamente. E as proteínas, assim como os outros nutrientes, podem ser adquiridos em outros alimentos, lentilha, outros tipos de alimentos. Não é necessário. Tinha morrido com 60 anos, dos 18 aos 60, não como carne, galinha, porque quando fala em comer carne, você chega no restaurante e fala, olha, eu não como carne, o que o senhor tem para me oferecer? Tem o frango. Não, eu não como carne, mas tem peixe, mas tem camarão,
Mas isso tudo é carne, porque é aquilo que o mestre está dizendo. Tem essa necessidade, por que eu não como meu cachorro? Mas na China eles comem cachorro. Mas tem gente que igual, coreano adora cachorro. Tem outros que comem gato. Você não vê cachorro dando sopa na rua na Coreia. Não existe cachorro na rua na Coreia. Não. Tudo que se move, eles comem. Entendeu? Então, a história é a seguinte. Por que a gente adora, como ele falou, o cachorrinho e o gatinho, entendeu? E vai para uma buchada de bode? Qual é a diferença de um cão para um boi, né? Eu já tive um bode, eu criei um bode maravilhoso. É muito cultural isso, né? Como você tocou aí, a cultura... Mas aí vocês também já estão radicalizando, né? Porque não existe... As pessoas, elas são proibidas de abater animais para consumo. Porque nós estamos falando de crueldade. Se você já entrou no abatedouro... Assim, indignas, né? Mas se você entra, qualquer pessoa que entrar no abatedouro... Ele vê que o animal, da maneira como ele está sendo assassinado, é uma coisa enlouquecedora. Não é possível que a pessoa possa sair dali e querer comer um churrasco. A tal da... essa carne é fresquinha. Será que as pessoas sabem a quantidade de corante que eles colocam ali naqueles açougues no supermercado? Porque aquela carne, na realidade, ela não é aquele vermelho lindo. Ela é roxa. Aquilo ali é um cadáver. Na verdade, o sofrimento desses animais, ele não começa ali. Ele começa desde a criação, da maneira como ele é criado, as instalações onde ele vive, né? Em condições precárias, em um espaço mínimo. Alguns animais não podem nem se movimentar. A vitela é um animal anêmico. Exatamente. Ele não pega sol, ele fica no meio das fezes. Então, para ficar com aquela carne tenra. Então, para que a gente vai ter alimentação cadavérica? É radicalismo. Não é. Por que a gente tem que comer o boi? Se fosse assim, eu já tinha morrido. Eu tenho uma energia ótima, não tem problema nenhum de colesterol, triglicerídeos. Por quê? E leite. O pessoal já viu a quantidade de sofrimento de uma vaca para tirar o leite? Não é aquela vaca que está no fundo do quintal, não. Eu estou falando aquela vaca que a gente toma o leite, aquela quantidade gigantesca, milhões e milhões e milhões de litros. A porca que fica olha, ali... essa discussão é uma outra discussão. Não, é crueldade. Não, é uma outra discussão. Nós estamos falando de crueldade. Você teria que mudar o padrão alimentar da sociedade como um todo. Por que não? E por que não? Você teria que ter hoje em dia todo mundo mexe em computador, criança de 2, 3 anos. Antigamente, criança de 2, 3 anos brincava com carrinho de ferro. Então, na alimentação não pode mudar, por exemplo, um discurso mas do direito dos animais. Mas isso é uma, vamos dizer assim, uma visão moral, né? Porque a cadeia alimentar existe independentemente do ser humano. Se você acabar com o ser humano, a cadeia alimentar, esses animais... continuarão, por exemplo, as onças vão comer as vaquinhas nas fazendas, entendeu? Mas a cadeia alimentar existe independentemente do ser humano. Há uma grande diferença entre a onça e nós. A onça não tem alternativa. Ou ela mata para comer, ou ela morre de fome. Ela não tem escolha. Nós temos escolha. Existe uma frase que eu não me lembro agora, o autor diz o seguinte: eu não como nada que grite. Nós comemos coisas que gritam, seres que gritam. Não há como separar o consumo de alimento de origem animal do sofrimento desse animal, que começa muito lá embaixo, né? Até o momento do abate. O Daniel falou, né, de abate humanitário. É vamos dizer assim, um esforço no sentido de reduzir esse sofrimento, mas não há como reduzir. Você está tirando a vida de um ser que não queria morrer, que quer viver. Né? Você tem alternativas. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, debatendo o direito dos animais. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, debatendo o direito dos animais. Nós vamos iniciar este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Como os maus tratos dos animais podem ser punidos? Como a gente já mencionou, nós temos uma legislação bastante ampla que prevê, né, como sendo um crime o ato abusivo ou de maus tratos. E prevê uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Se o animal é morto, essa pena pode ainda sofrer um aumento. Ou seja, há uma previsão, né, legal para coibir, né, punindo como crime
o ato de maus tratos. A discussão que muitos protetores e defensores pretendem alargar é dizer que a pena é muito branda e que permite uma série de institutos despenalizantes, ou seja, o indivíduo nunca vai, no final das contas, ser preso pelo ato de maus tratos. Mas, a despeito dessa discussão, que é importante, eu acho que se as autoridades, mesmo a pena em tese sendo branda, se elas efetivamente punissem as pessoas em termos de processar e levar ao final as investigações, isso já seria muito bom. O que a gente vê é que poucos casos são levados adiante. Até recentemente, houve um caso que chocou a opinião pública, né, que foi o maus tratos, né, que levou à morte de uma cadelinha Yorkshire, que ficou aí na mídia, né? Acho que a gente poderia até debater um pouco isso, ou seja, a legislação prevê uma punição para esse tipo de conduta, muito embora seja branda. Você acha que essa questão pode ser tratada com eficiência pela nossa justiça quando a gente vê a impunidade aí em coisas muito mais, vamos dizer assim, violências até maiores que essa? Existe assim, um aparato na justiça capaz de lidar com esse problema? Falando pela minha área, que é o direito, a gente sente ainda que há um despreparo muito grande, uma desinformação das autoridades para lidar com esse tipo de matéria, né, e uma falta de delegacias especializadas, uma promotoria especializada. Por exemplo, como proceder? O sujeito está maltratando um cachorrinho. Aí como é que você quer denunciá-lo? Como é que você faz? Qual é o procedimento que uma pessoa deve adotar? Bem, por exemplo, se você perde, se cancela um voo no aeroporto, você vai lá no juizado especial e entra com ação lá na hora. Tem um aparato lá. No caso de um animal. A rigor, como a gente falou, é um crime. O maus tratos é uma situação de crime. Como todo crime, quem deveria cuidar da investigação e apuração da materialidade de um crime é a autoridade policial. Então, em tese, as pessoas que têm conhecimento de atos de maus tratos devem se dirigir à autoridade policial. O problema, como você também tocou aí na sua pergunta, é que muitas pessoas imaginam, por que cuidar de um cachorrinho se temos aqui um ser humano que acabou de ser assassinado, estuprado, mutilado, né? Por que cuidar desse assunto animal? Por que discutir o tema dos animais se temos mazelas humanas ainda muito grandes? Por exemplo, o sujeito foi mordido pelo cachorro. Aí reage e mata o cachorro. Uhum. Como é que... Delegacia nele. Delegacia. Quem é o... Ele é legítima defesa, não é legítima defesa? Sim, dependendo. Ninguém é obrigado a aturar nenhuma lesão contra si. Então, ele pode se defender. Claro, um cachorro vem morder, eu posso me defender do cachorro. Exatamente. Né? Agora, tudo é análise do caso para ver se ele reagiu de uma maneira proporcional. E vem um chihuahua morder minha perna, eu preciso de matar aquele cachorro? Quer dizer, mesmo um pitbull, quer dizer, num ato de agressão, às vezes é necessário a morte do animal ou não? Isso vai ter que ser analisado no caso concreto, mas ninguém realmente é obrigado a suportar uma agressão como não é de um ser humano. É claro. Então... Por exemplo, a gente assiste agora alguns casos de restaurantes que oferecem carnes exóticas. Como é que essa coisa... Existe algum mecanismo de controle com relação a isso? Vocês têm conhecimento de instituições que lidam com isso? Hoje, por exemplo, os animais silvestres são praticamente todos protegidos, né, pelas leis ambientais e tal, mas tem outros animais que são de criação, né? Por exemplo, agora está na moda a carne de javali. Existe algum controle sobre esse tipo de... Quem controla toda essa questão de produção de alimentos de origem animal é o Ministério da Agricultura, que tem normativas sobre isso. E nesse caso, quando se trata de animais silvestres, teria que ter autorização do IBAMA. O IBAMA autoriza a criação, o consumo, regulado pelas normativas do Ministério da Agricultura. Tem essa legislação sobre isso. E, de modo geral, se for observado, existe uma relação de espécies, né? Uma normativa do Ministério da Agricultura que relaciona as espécies, animais, que podem ser consumidas. E se a gente for observar, todas são animais vegetarianos,
São animais que se alimentam de vegetais. No nosso país, de modo, até recentemente, né, é proibido de se alimentar de carnívoros, né? Que é bom, né? É proibido se alimentar de cão, de gato, de animais carnívoros. Os animais com os quais nos alimentamos são herbívoros. Por quê? Porque, teoricamente, um carnívoro tem uma carne mais tóxica para a nossa alimentação. E hoje em dia, essa questão do gosto, né? A pessoa quer uma coisa diferente, uma coisa exótica. E aí tem que passar pela autorização do IBAMA, que regula toda essa questão de silvestres. E, por exemplo, a gente tem agora, isso tem se constatado, principalmente no Nordeste, que, vamos dizer assim, a tração animal está sendo substituída pela tração mecânica, né? Pelo motor à explosão. E você tem muito abandono de jegues, né? Muito. E eles estão sendo abatidos e vendidos, né? Eles estão sendo assassinados e muitos deles estão sendo enterrados praticamente vivos pelas autoridades locais. Tem proteções animais na parte do Ceará e tudo que já processou, já entrou em Ministério Público tudo contra a prefeitura, não sei se foi agora ou o antigo prefeito, que estavam fazendo aquela com reto escavadeira, os buracos e botando ali, em terra, vivos. Vocês têm estatísticas com relação a isso? A Suípa faz, a gente cadastra todos os animais que são abandonados, por mais que chegam, quando as pessoas chegam querendo abandonar os animais, a gente explica, olha, o nosso abrigo tem 3.000 animais, não tem mais condição, estamos num espaço que não tem condição, a senhora, por favor, não, eu quero comprar, não pode comprar. E a gente faz toda aquela ladainha, a gente explica tudo, mas as pessoas muitas vezes são irredutíveis. Elas falam assim, não vai ficar, aqui é proteção animal, então eu vou jogar ali na rua. Aí uma vez eu quis dar uma de, vamos dizer que a gente não vai receber. Olha, foi o período que a gente mais pegou animal atropelado em frente à Suípa. Então eu reabri os portões em menos de 48 horas. Então, o abandono nós já recebemos... Você está com 3.000 animais 3.000. E nós tivemos cerca de uns 12.000 animais abandonados no ano passado. Quais são os animais? Tudo chega na Suípa. Eles levam de bode a coelhinho, preazinha, hamster. Hamster cavalo. Eles levam também. Nós já chegamos a receber uma vaca, que essa está viva. É a Maria Clara. Essa eu adotei. Essa não foi para a barriga de ninguém. Tem 3.000 animais. E como é que você consegue manter esses animais lá? Com os associados, porque a Suípa não tem ajuda nenhuma, nem de exterior e nem das autoridades. É exatamente isso que eu queria falar rapidamente. A Constituição brasileira, no artigo 225, prevê que é dever do Estado e dos cidadãos a proteção do meio ambiente. E a gente percebe com muita tristeza que o Estado brasileiro é completamente omisso no que se refere, minimamente à garantia dos animais. Então, as entidades de proteção ficam extremamente assoberbadas e extremamente com uma vida complicada diante dessa omissão absoluta do Estado. O Estado não é parceiro das entidades de proteção. Então, realmente, isso é algo importante que merece ser dito, ou seja, o Estado deveria repensar isto e formular novas políticas para assessorar as entidades que trabalham solitariamente. Para você ter uma noção, a Suípa antigamente era filantrópica. Na época do Collor, ele saiu, ele entrou e tirou a filantropia da Suípa de várias outras entidades que tratavam de pessoas, E eu tentei várias vezes e o Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, diz o seguinte, que, olha, no formulário aqui vocês não podem se cadastrar, não podem restabelecer filantropia, porque vocês não tratam de humanos. Então você vê a quantidade de proteções animais brasileiras que trabalham como empresas. Porque a Suípa, por exemplo, é uma empresa falida, Porque ela tem todos os deveres trabalhistas, ela é fiscalizada pela vigilância sanitária, entendeu? Então, o que acontece? Não recebemos nada, como as outras proteções animais, que são cadastradas no Brasil. Um jardim zoológico lá, então, tem 3.000 animais de tudo que é tipo? Não está jardim zoológico. Sabe por quê? Porque jardim zoológico, que eu chamo de zoológico, que eu também sou contra,
Porque eles têm que ficar atrás das grades e nós, animais humanos, temos que ir até lá. Entendeu? Mas se você deixar eles misturados lá, um vai comer o outro. Não, não come, não. Eles são mais pacíficos, às vezes, do que nós, animais humanos. Então, o que acontece? Por que não é um zoológico? Porque eu não deixo a população entrar lá e mostrar para o filhinho, tá vendo aquele cachorrinho? Porque não tem que existir esse tipo de você mostrar. Hoje em dia, temos métodos modernos para você mostrar para o seu filho o que é um cachorro, o que é uma girafa. Entendeu? Não precisa você ir para ver um animal atrás das grades. Não é uma coisa triste? Ninguém leva a criança para ver um prisioneiro atrás das grades. Prisioneiro humano. Ninguém faz visitação numa penitenciária. Então, essa diferença você pode até estar achando, e até os telespectadores, entendeu? Pode estar achando isso um radicalismo, mas não é, isso é uma realidade. É uma realidade. Por que eles, não humanos, são considerados irracionais, inferiores? Por quê? Eles fazem guerra? Eles cobram impostos? Eles matam a mãe por causa de herança? Então, eles é que são os irracionais? E aí, Maria Ângela ia falar? Eu não queria deixar de falar o seguinte. De modo geral, essa questão da crueldade com animais, da violência com animais, é tratado como uma coisa menor, né? Uma violência menos importante, mas isso não é uma verdade. Existe uma relação direta entre violência com animais e violência com pessoas. É lógico, não é por isso que a gente deve combater a violência aos animais. É porque eles são seres sensíveis, são inteligentes, merecem respeito como nós, né? Compartilham o planeta conosco, né? Eles não estão aqui para serem explorados por nós, eles dividem o mundo conosco. Deveriam ter os mesmos direitos, o mesmo respeito que nós temos por nós humanos. Mas o que é importante também é lembrar que há uma relação direta entre crueldade com animais e violência humana. Aquela pessoa que vivencia cenas de violência com animais, dentro de casa ou fora de casa, ela começa a praticar esse tipo de coisa, ela vai se desensibilizando. E, muito provavelmente, amanhã ela vai estar também usando violência contra pessoas. Isso é um processo. Existem muitos estudos. Inclusive, o FBI tem vários estudos sobre isso, mostrando que isso é um caminho que a pessoa toma. Ela começa praticando com pequenos animais, ela vai perdendo a sensibilidade, ela vai banalizando a vida, banalizando o sofrimento. Amanhã ela está praticando com pessoas. Está parecendo um roteiro de filme de terror, né? Mas é verdade, isso é uma verdade. As pessoas não se dão conta disso. Então, de modo geral, não se pune a crueldade com animais. Porque é só um animal, mas isso não é uma verdade, é um ser humano. Que uma boa convivência com os animais é uma coisa pedagógica para as crianças, porque isso vai dar a elas também um paradigma de convivência com os seres humanos, com os outros seres humanos. Não, você vê quantas crianças... compaixão, eles ensinam a gente tudo isso. Agora, existe uma responsabilidade. questão prática, quer dizer, manter um animal dentro de casa não é uma coisa simples. Não. Exige responsabilidade. Tem responsabilidade, tem uma despesa, das causas de você tudo, ter animais abandonados, já se falou isso aqui, né? É que as pessoas não conseguem sustentar... como coisa. Exatamente. Às vezes, o que elas consideram um hobby, né? Ter um animalzinho dentro de casa e tal. Que conselho você daria para uma pessoa que quer ter um animal em casa? Porque o filho, às vezes a pessoa não quer, mas a criança se encanta com um cachorrinho, com um gatinho, quer porque quer levar para casa. Que conselho você daria? Animal não é brinquedo, né? Ele não é um objeto. Então, é uma decisão que tem que ser refletida. Sim, quando você mas isso é uma decisão da criança ou dos pais da criança? Não, é uma decisão dos pais. Porque o responsável são os pais. Então, em primeiro lugar, você tem que lembrar que aquele animal vai viver, se for um cão, ele pode viver 16, 18 anos. E é para o resto da vida. É uma responsabilidade para o resto da vida. Então, é como ter um filho, tem que ser planejado. Você tem que ter os recursos necessários para toda aquela vida, você tem que ter espaço, você tem que ter tempo para se dedicar àquele animal, porque ele também precisa de atenção. Então, se você não tem
você não garante por 15, 18 anos, no caso de um cão ou de um gato, que você vai poder ter aquele animal, dar espaço, dar alimento, dar carinho, dar assistência veterinária. Se você não garante que vai poder cuidar na saúde e na doença, é melhor não ter. É o melhor conselho. Ou seja, não pode ser a decisão tomada por uma criança. Não, e nem de forma impulsiva. O que acontece é isso, né? Exatamente. A criança quer, os pais... Porque vão ser duas crianças dentro de casa. Porque, por exemplo, uma criança não consegue abrir uma geladeira para se alimentar e um cachorro também não consegue. Bom, nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar o debate sobre o direito dos animais. Agradecemos a participação do Daniel Braga Lourenço, que é advogado, professor de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Isabel Cristina Nascimento, presidente da SUIPA, Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, e da Mariângela Freitas, que é médica veterinária e presidente da ONG Defensores dos Animais. Até a próxima quarta-feira, aqui na TV Brasil com 3 a 1.